Que rock, né, assim, Corey? a comunidade de heavy metal, de rock and roll, né? Hoje é um dia meio triste para todo mundo. Morreu uma raiz muito grande dessa grande árvore do rock, né? E todo mundo tomou um susto porque a galera tava, já era meio esperado, né? Uhum. E até pelas imagens que nós vimos do último show, né? A qualidade, mesmo assim, mesmo com a qualidade vocal comprometida, o Ozzy fez a sua despedida, né? Uhum. Então ele mesmo, ele na sua partida, ele foi de uma forma digna, né? É, E eu acho que todo mundo que conhece a vida do Ozzy, né? E principalmente nesses últimos tempos, ele foi diagnosticado com Parkinson, então ele estava já sofrendo assim uma debilidade que o príncipe das trevas não admitiria, não poder andar, né? Então eu acredito que ele fez essa passagem com muita dignidade, né? Todo mundo está triste, claro, mas assim, eu acho que tem um certo alívio de não ver ele tão deteriorado no final da vida dele. o Korg, quando a gente fala que a Cogumelo, principalmente, a Cogumelo Records teve um papel importante nessa cena do heavy metal do Brasil, também muita gente ainda não sabe, hoje em dia se fala menos nisso do que deveria, mas a Cogumelo lançou Sepultura e Overdose, né, praticamente. Sim, sim, sim. Praticamente não, Foi lançou o o grande, Sepultura, foi o né? grande marco assim da história do metal aqui em Belo Horizonte, né? Isso, O Sepultura é Filho da Terra, o Overdose também. isso. E esse disco marcou muito a história, né? Do, 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 do início quer dizer, ele é um resultado de um movimento, né? Porque Uhum, o movimento de metal de Belo Horizonte não é feito de uma banda, não, são feitos de várias pessoas, sim. de pessoas que participam toda de uma logística, né? E na época de 86, realmente aqui em Belo Horizonte era complicado, assim, até ter cabelo grande, né? Então, é, eu acho que esse álbum, ele foi marcante, esse primeiro álbum foi marcante, porque uma maneira do próprio movimento de heavy metal em Belo Horizonte dizer, ó, nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa sociedade, nós fazemos parte da cidade, entendeu? Uhum, E esse é um grande símbolo do heavy isso. metal mineiro e brasileiro, né? Tá falando Mas como do. Belo Horizonte é Uhum, um símbolo de uma turma, né? Uma turma que gostava de ouvir heavy metal, ouvia mais nos quartos, né? Da casa, era aquela pessoa esquisita que às vezes aparecia na sala para cumprimentar as pessoas, mas voltava para o quarto de novo para para ficar ouvindo seus discos. E esse disco mostrou muito que quando essas pessoas saíram do quarto, entendeu? E, e tomaram, apropriaram-se também da cidade de Belo Horizonte, é. que é dele, Das ruas de que BH, né? Principalmente das lá na ruas, porta da e Cogumelo principalmente Disco. de pontos icônicos. Exato. O Korg tá falando aí do Bestial Devastation, que é o primeiro disco que juntou as bandas Sepultura e Overdose. Korg, por que eu mencionei essa passagem importante da história da música aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte? Porque o Sepultura acabou se transformando numa das maiores bandas de metal, de heavy metal do mundo. É uma banda reconhecida por outras bandas famosas, inclusive pelos integrantes do Black Sabbath e pelo próprio Ozzy Osbourne. Né? A Sim, sim. Sepultura, no final da década de 2010, abriu shows de uma turnê importante do Black Sabbath e em várias entrevistas de Ozzy Osbourne ele citou a banda como um exemplo. E, na verdade, a inspiração do Sepultura, uma das inspirações foi o próprio Black Sabbath, como foi a inspiração de Claro. outras bandas, né, como Metallica, Slayer e outras bandas Uhum. importantes aí do rock mundial. Como é que você enxerga essa influência que os inventores do heavy metal tiveram no que veio depois disso, principalmente na década de 70
e depois na década de 80 com vocês levantando essa cena aqui em BH? O Black Sabbath é tipo assim, se tivesse se tivesse uma escola do rock, né, o Black Sabbath seria uma matéria que é pré-requisito para tudo que você puder fazer, né? E o Ozzy era da turma do fundão, né? Era o líder da turma do fundão dessa escola. E assim, o Black Sabbath ele é base para as pessoas como o Judas Priest. Entendeu? Como eu disse, uma raiz dessa grande árvore, né? E o Ozzy, ele tinha uma particularidade, né, de pesquisar e de conhecer bandas novas. O Ozzy precisa chamar, inclusive chamou várias vezes o Sepultura para tocar no Ozzy Fest, que é a grande festa, onde ele abria espaço para as bandas que eram menos conhecidas. Ele era um mecenas, às vezes, de bandas pouco conhecidas. Grandes bandas hoje, estão aí hoje, começaram, tiveram a bênção do Ozzy Osbourne, E muitas o né? E o Sepultura financiamento, não é inclusive, né? diferente, né? Muitas o financiamento dele, inclusive. Eu também. Muito se fala, a história do heavy metal, ela é muito ligada à história do ocultismo, né? As pessoas, as caveiras do Iron Maiden e tal, e as pessoas confundem muito isso com maldade, né? Eu acho que é uma ignorância, uma desinformação, né? E quando a gente ouve tudo que está sendo prestado hoje como homenagem a esse cara, nas últimas 2 semanas, depois do show de despedida do Black Sabbath, a gente entende que não tem necessariamente a ver com maldade, não é, Korg? Não tem necessariamente, não tem Cara, absolutamente nada a ver com maldade, né? sim, é poesia, né? Essa questão estética do heavy metal é uma poética própria do estilo, né? Então, assim, existem literaturas nesse sentido, né? Que falam a mesma coisa, né? E, assim, é um retrato da nossa realidade, mas muitas vezes com uma analogia estética ao ocultismo, né? Então, essa maldade que essas pessoas veem muito, elas projetam nessas imagens porque elas estão vendo isso todo dia nas ruas, né? Nos políticos, no Infelizmente é. meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, assim, é, nós falamos, às vezes, por meios e usando dispositivos de uma poética mais obscura, de repente usando elementos religiosos ou anti-religiosos, para falar muito sobre a maldade que existe no mundo. É isso aí, Não Vlad. necessariamente a gente tá queimando cruz ou fazendo sacrifícios, esse tipo de coisa. Isso é uma bobagem, né? Isso É só aí. uma maneira mesmo de a gente expor até o que está acontecendo na nossa época, né? Porque o Ozzy, no Black Sabbath, mesmo assim, mesmo nesses ocultismos que eles eram julgados por isso, né? Eles falavam, eles usavam essas metáforas para falar da realidade do mundo. É isso aí. Vladimir Korg conversando conosco aqui, um dos expoentes da cena do heavy metal em Belo Horizonte, guitarrista, vocalista de bandas como o Chacal e Demis. Korg, só para a gente encerrar aqui, seus riffs preferidos são de Tommy Iommi ou de Jimmy Page? Ah, poxa, mas isso aí aí você me coloca na saia justa, cara, porque eu amo Led Zeppelin, amo Tom Iommi, então assim, cara, cada um no seu quadrado, né? Mas assim, você pode, em termos de heavy metal, entendeu? Os grandes riffs são do Tom Iommi, É né? verdade. Hoje é um dia, cara, para você abrir um vinho, ouvir Black Sabbath, ouvir um Ozzy, sabe? E, sei lá, é um dia triste, É isso aí. mas é um dia, inclusive, que
a gente sabe que ele fez a passagem dele de forma digna, sabe? De forma honrada, como ele sempre foi. Ele mesmo, ele sendo esse cara malucão que ele era, né? Ele era uma pessoa muito pura. Vocês podem ver, por exemplo, eu separei esse vídeo aqui. Deixa eu colocar Mostra aqui, pra deixa eu gente. enquadrar. Esse tem um documentário, chama Do Blame. Ah, ele fala muito sobre o problema dele com álcool, né? O problema dele com como que era. Ele mesmo se auto-intitulava um maluco, então um madness, um madman, né? Então ele era um cara que ele sempre falava que o álcool o transformava em outra pessoa e a maioria das bobagens que ele fez estava Sob estava efeito. sob o efeito de álcool. Sempre ele teve um caráter de avisar as pessoas, né, sobre o problema do alcoolismo, né? E, cara, é um cara que ajudou muita gente, é um cara que fez uma filosofia muito bacana, dentro, principalmente na carreira solo dele, falando, ele tem umas frases dele, tipo assim, olha, quando você estiver subindo sempre cumprimente o assessorista, o faxineiro, porque na hora que você estiver descendo, você vai encontrar com eles também.